Boa noite para todos nós. Um prazer enorme poder retornar aqui a Limeira, rever os amigos aqui da cidade, poder reabraçar todos que aqui moram e também ter a chance de encontrar os companheiros das cidades vizinhas que aqui também se reúnem para as nossas reflexões desta noite, referente ao nosso tema, que hoje vai nos levar a uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo diante das dores da atualidade. Não é novidade para ninguém que está aqui o quanto que o Evangelho de Jesus veio até nós para nos oferecer a possibilidade de renovo das nossas esperanças, das nossas concepções e oportunizar às criaturas a libertação de suas condições de sofrimento. As profecias que Isaías nos oferecia no seu texto sobre a vinda do Messias, trazia notícias profundamente consoladoras. É no texto de Isaías que nós encontramos algumas informações até comoventes do comportamento do Messias. Ali, entre muitas informações sobre como seria o caráter desse grande revelador, está também a frase que diz que o Messias, quando viesse, não esmagaria a cana rachada. Imaginemos uma cana que rachou. Foi aquilo que quebrou, foi aquilo que estragou, foi aquilo que já não tem mais a condição de inteireza. Mas o Messias, quando viesse, ele não esmagaria a cana que está rachada. Ele não destruiria aquilo que já está quebrado. Ele não cortaria o que quebrou. Ele cuidaria da cana que racha. Ele não esmaga, não destrói. Mas ele vem com outro propósito. O mesmo Isaías, no seu capítulo 53, no versículo 4, nos traria uma das frases mais bonitas sobre o Messias, asseverando que ele, quando viesse, tomaria sobre si as nossas enfermidades e carregaria com as nossas dores. É uma informação extremamente consoladora. Nós imaginarmos que, de repente, no meio de tanta dor que era viver no período onde, no mundo antigo, o Império Romano havia estendido seus tentáculos, você esperar que surgisse alguém que nos acolheria no seu seio, que nos protegeria de todas as dores, de todos os males. A figura de Jesus vem exatamente cumprir este papel a partir do momento em que ele nos entrega notícias maravilhosas sobre a transcendência da vida, a imortalidade da alma, a necessidade do amor, e ele acena para a humanidade como que ele iria reduzir as nossas dores, como que ele iria cicatrizar as nossas feridas, mostrando para nós a necessidade do perdão para que fôssemos felizes. Esse era o grande antídoto, Cleide, para o sofrimento da criatura humana. A possibilidade de que nós enxergássemos que não existe alternativa para o homem que não seja através do amor, do perdão, da renúncia dos bens terrenos e da ressignificação da vida como propósito superior, afastando a criatura humana da violência, do desamor, da disputa, do ódio, do apego às coisas materiais, da indiferença à dor do outro, mas procurando uma conexão com o divino através de uma vida repleta de misericórdia, de caridade, de amor ao próximo. Essa era a receita de Jesus para nos oferecer efetivamente um mecanismo de cura para as nossas almas enfermas. Seus discursos, na verdade, estiveram sempre cheios de muitas notícias de consolação. Quem não conhece o Sermão da Montanha
e suas múltiplas expressões de misericórdia que ali estão presentes. Quem desconhece o sermão dos discípulos, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, onde Jesus sugere que os discípulos seguissem de 2 a 2, entrando nas aldeias para levar as notícias, para curar os enfermos, limpar os leprosos, para realizar o trabalho de socorro às criaturas padecentes. Quem desconhece o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13, onde Jesus encerra 7 parábolas diferentes, falando sobre o reino de Deus, as 7 parábolas do reino, oferecendo para todos nós as palavras consoladoras, aonde ele apresenta o reino de Deus, Helenice, cheio de misericórdia, na parábola do semeador, na parábola do joio do trigo, na parábola do grão de mostarda, na parábola do fermento, na parábola do tesouro escondido, na parábola da joia, da pérola de grande valor e na parábola das redes. Quem desconhece o amor que o Cristo apresenta quando reúne com seus discípulos pela última vez no chamado Sermão do Cenáculo, o último dos seus discursos feitos na Semana Santa, em que ele fala do Consolador prometido, de que havia muitas moradas na casa do Pai, em que ele deixa tantas informações maravilhosas para todos nós, com relação ao fato de que ele continuaria tutelando os seus discípulos até a consumação dos séculos. É bom demais as múltiplas falas do Cristo, exaltando para nós todas essas questões. Mas há um momento no Evangelho um pouco diferente. O momento em que Jesus faz um discurso que ele destoa desses outros. Porque todos os discursos de Jesus são discursos comportamentais, todos eles. Pode pegar. Todos falam da necessidade do amor, necessidade do bem, necessidade de perdão, todos. Mas existe um discurso que, segundo os estudiosos, foi proferido ou na terça ou na quarta-feira da chamada Semana Santa, porque toda a semana é santa, mas teria sido ali na terça ou na quarta, já que na quinta ele já fez aquele banquete e já foi preso na quinta noite, então presume-se que tenha sido na terça, outros falam, não, foi na quarta-feira que aconteceu, mas é um discurso muito diferente. Era a última fala pública dele, era uma conversa não mais com os discípulos, como ele faria na quinta noite, que é o Sermão do Cenáculo. Mas um pouquinho antes, a última das falas públicas para ele, para a multidão, em que ele fala de coisas que ele não falou nenhuma vez. E é estranho quando a gente vê esse discurso, porque parece que alguém colocou um discurso que não era dele, porque o discurso é muito diferente. Mas o discurso é dele. O discurso é dele porque foi muito importante que Jesus fizesse essa fala, porque foi essa fala de Jesus que nos trouxe a certeza de que nós não estaríamos sozinhos no futuro. Porque se não existisse essa fala de Jesus, nós iríamos ter a sensação de que o que estamos vivendo hoje ele nem sabe. Porque tudo que vivemos hoje é muito diferente de tudo que ele falou. É como se as nossas aflições atuais, como se as nossas dores do agora não fossem de conhecimento do Cristo e não estivessem presentes no Evangelho. Mas não é isso que a gente vê. Porque ele faz um discurso, está presente nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, também aparece em Marcos, e alguns fragmentos dele estão em Lucas, mas é em Mateus que a gente encontra a melhor expressão deste sermão tão importante. Qual é a característica desse sermão? Ele não fala da conduta das pessoas diretamente. Ele vai comentar sobre o que vai acontecer com a humanidade. Ele vai assinalar para nós para onde nós iremos, o que vai acontecer com o mundo. E é bem surpreendente, porque as coisas que ele coloca que vão acontecer são realmente inimagináveis. Eu mesmo, quando era assim, menino pequeno, tipo a Cidinha, eu lia e dizia, não, isso aqui não vai acontecer, não. Porque não é possível que isso aconteça, porque não
Não é muito lógico que seja assim, porque é tão improvável o que ele falava que aconteceria no futuro, que não dá para ninguém dizer assim, não, vai sim, vai acontecer. Não dá para ver. É muito, muito, muito diferente da realidade. Esse sermão se chama Sermão Profético. Por que ele leva esse nome de profético? Porque ele só faz profecias. Ele só fala sobre o futuro da humanidade nessa sequência de versículos. E ele vai apresentando para nós, a cada momento, o queixo da gente só volta a cair quando vai ouvindo o que ele tem para nos contar sobre o futuro da humanidade e o que a gente poderia esperar no tempo vindouro. Ele vai colocar ali, e é interessante porque a tradução que é apresentada para todos nós com relação ao que seria esse momento da fala do Cristo, a tradução do grego para o português ficou bem esquisita, porque a tradução para o português traduz do grego para o português, dizendo que ele vai falar sobre o final dos tempos. Quando fala final dos tempos, a gente está entendendo que é o quê? Que é o final dos tempos. Ou seja, o tempo está vindo, e vai acabar. Então, assim, como é que o tempo acaba? Não estou entendendo. Mas é como a gente foi acostumado a ler. É o final dos tempos se acabam. Mas a leitura do grego não é o que está escrito lá. O que tem escrito no grego é outra expressão, que foi traduzido dessa forma, eu não faço ideia por quê. Mas o que tem escrito no grego é sinteleia cosmos. E sinteleia cosmos não é fim dos tempos. Sinteleia tem o sentido de encerramento, mas não de fim, mas de conclusão. Conclusão, como assim, e o que vai vir? Então tá, e quando sintélise de síntese. Tá aí, como é que vai, qual é o resultado disso? Em Esperanto, para quem gosta de Esperanto, a Bíblia de Zamenhof, em Esperanto, usa não final dos tempos, usa a expressão maturidio de la mondadio. Quem conhece Esperanto sabe que maturidio de la mondadio não tem nada a ver com o final dos tempos. Significa maturação da idade do mundo. É como se estivesse falando que o mundo vai passar por um processo de amadurecimento. E aí, nesse processo de amadurecimento, vai surgir uma nova proposta de civilização dentro do planeta. O sermão profético vai falar de muitas dores. Muitas dores. Mas ele não termina nas dores. Ele fala que depois das dores haverá um período de alegria e felicidade na Terra. Mas vai ter muita dor antes, embora depois termine. Mas como nós temos uma fixação pelo negativo, a gente só se agarra no sofrimento e não fala da parte boa. É igual a Semana Santa, Cláudia, que a gente tem uma coisa linda na Semana Santa, que é a ressurreição, mas a gente só se agarra na sexta-feira e chora. E aí os filmes passam o tempo todo falando da cruz, ressurreição 2 minutos. A parte mais bonita do período final da história do Cristo é a ressurreição, não é a crucificação. Mas nós adoramos, parece que nos martirizar e ficamos remoendo essa história. A mesma coisa acontece com o sermão profético. A gente adora remoer a parte do sofrimento e não a parte boa. Igual o Apocalipse. As pessoas têm uma tendência de achar que o Apocalipse é um texto horroroso. E não é. O Apocalipse é um texto altamente consolador, porque depois de uma série de dores, virá um momento de felicidade. Mas a humanidade adora ficar olhando para o Apocalipse só para a parte dos sofrimentos que a humanidade vai atravessar. E nesse sermão profético, existem alguns sinais que Jesus colocou dentro da sua fala que indicam para nós o que vai acontecer no final dos tempos. Quais são as aflições que a humanidade teria no futuro? E hoje, como nós estamos no futuro daquele tempo, são as aflições atuais. O que o Evangelho fala sobre essas aflições do último período da chamada era do
período de provas e expiações. Ele vai enumerar ali, logo nos primeiros versículos do capítulo 14, do capítulo 24, até o versículo 14, 7 sinais diferentes do que aconteceria na humanidade no final dos tempos. E quando a gente se apropria desses 7 sinais, a primeira sensação é que Jesus está completamente equivocado, porque isso não iria acontecer. É muito estranho. Vamos lá para os 7 sinais que ele tem para nós. O primeiro dos sinais que a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, assinalando o que iria acontecer com a humanidade no final dos tempos, é, 2 pontos, haverá falsos cristos. Eu sei que muita gente deve estar pensando que o texto é haverá falsos cristos e falsos profetas, mas não é. É haverá falsos cristos, não tem profetas não. Essa expressão haverá falsos cristos e falsos profetas, ela vai aparecer nesse discurso, mas no capítulo 25 agora não tem, agora só tem falsos cristos. Por quê? Porque o primeiro sinal do processo de perturbação do final dos tempos é a chegada dos falsos cristos. Tem um povo apavorado com o anticristo. Já viram, né, que aparecem uns filmes, ele sempre de terno, muito bonito, cabelinho bem engomadinho, todo charmoso, e que ele vai enganar as pessoas. Aí todo mundo tem medo de um cara bem arrumadinho, porque ele tem cara de anticristo. Quer dizer, todo ajeitado. Essa imagem é porque ele terá uma habilidade para convencer as pessoas e arrastar os indivíduos na crença de que ele representa a verdade, como ele tem, na verdade, uma coisa de mentira. Então tem muitos de nós que temos medinho do anticristo, porque ele vai enganar todo mundo, vai que eu seja também enganado. Mas tem uma forma da gente se preservar para não ser enganado pelo anticristo e que não falha, é uma forma infalível de nos protegermos dele. Como seria? Ora. Se ele é o falso Cristo, a melhor forma de eu identificar o falso Cristo é conhecendo o verdadeiro Cristo. Porque se eu conhecer o verdadeiro Cristo, quando vier o outro que prega algo que não é o que o verdadeiro Cristo prega, eu vou dizer, isso não é correto. Mas como é que eu vou me defender do falso Cristo se eu não conhecer o verdadeiro? Aí não dá, colega. Não tem como. Então eu preciso conhecer o que o verdadeiro fala para que eu use essa métrica para comparar com as doutrinas que chegam. Como nós, em doutrina espírita, temos uma proximidade muito grande com os conteúdos do Evangelho, presumivelmente, nós estamos bem protegidos do anticristo. Vejamos. O verdadeiro Cristo falava da existência de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um pai zeloso que não dá uma pedra para um filho que pede um pão. Se aparecer alguém pregando alguma coisa que seja contrária a isso, dizendo que Deus não existe, ele não pode estar a serviço do Cristo, porque ele prega alguma coisa que é o oposto daquilo que Jesus pregaria. Então ele não pode pertencer. O Cristo pregava amor. Amor. Se aparece alguém dizendo, não, é o ódio mesmo, tem que matar mesmo. Então, evidentemente, não pode ser verdadeiro. Porque se eu prego ódio, eu não posso estar a serviço do Cristo verdadeiro. Então, eu pertenço à hoste da ideia que congrega o falso Cristo. Se Jesus falava de perdão e aqui aparece alguém propondo vingança, evidentemente que não pode pertencer às hostes do Cordeiro. Conhecendo bem o que pensa Jesus, é o melhor antídoto para não que sejamos enganados pelas ideologias perturbadoras que podem chegar no planeta.
O que Jesus diz não é que o falso Cristo vai nos enganar, mas ele está dizendo é que haverá falsos cristos. Então, se nós fôssemos pegar aqui uma cartela de bingo para a gente marcar esses 7 sinais e distribuir esse feijãozinho para a gente ver se os sinais já estão, os falsos cristos serão todos aqueles que chegam no planeta propondo ideologias que colidem com a mensagem de Jesus. Eu pergunto, nós temos no planeta, por acaso, pessoas que estão propondo a ideologia contrária à que Jesus oferecia? Então pode botar o feijãozinho, já marcou um ponto. Já temos um sinal de que estamos vivendo o período dos falsos cristos. E aí a gente pode perguntar assim, mas por que estão fazendo isso, mandar esse monte de gente perturbada para cá? A gente já está tão difícil com a nossa perturbação sozinho e ainda manda esse monte de gente. Não tem dó não de nós, poxa vida, porque manda. Pois é. O governador planetário, ele tem um monte de espírito bem difícil, que ele guarda dentro de um vidrinho que tem um conta-gota. Então, de tempos em tempos, ele pega... Estela, ele pega o conta-gota, aí ele pega umzinho de lá dentro e pinga no planeta. Vai você, aí pinga, ele vem. E aí ele olha o vidrinho, vocês fiquem aí ele guarda. E eles ficam lá. Esses espíritos, alguém pode ter pensado no cunhado, mas não é. São espíritos perturbadores mesmo. Os senhores da guerra, os senhores do ódio, os desequilibradores da história da humanidade, aqueles que quando passam deixam um rastro de destruição. Não é só da guerra, é do desequilíbrio no campo da sexualidade, é do desrespeito ao meio ambiente, é da violência entre as pessoas. É em vários aspectos distintos. Eles não têm só uma frente, mas tudo aquilo que colide com a vida, que colide com o amor, essas entidades são assim. Elas não podem vir todas juntas, senão elas fazem periclitar a sociedade. Então o Cristo planetário tem esse vidrinho com esse conta-gota, ele vai lá, tira um, pinga. Quando esse desencarna, ele pega esse, bota para cá, pega o vidrinho, pinga outro. E assim a humanidade vai seguindo. No período da transição planetária, ele muda um pouquinho esse modelo. Ele pega o vidrinho com o conta-gota, vem, desatarracha a tampa e vira o vidrinho. Pode ficar tranquila, Elisa, ele já derramou. Já derramou. Ou ninguém percebeu que está tudo virado de ponta cabeça? Tem uma quantidade enorme de gente perturbada no planeta hoje. Tem muita gente com comportamentos muito estranhos na atualidade. Não é, Cidinha? Então, o que acontece? Essas entidades, elas estão entre nós, por que motivo? Porque esses espíritos, eles têm 5 razões pelas quais eles estão entre nós. 5! Uma razão é por causa deles, e as outras 4 é por causa de nós. Olha como Deus é maravilhoso. É mais por nós do que por eles. A razão pela qual eles vêm, que é por causa deles, é porque eles também são nossos irmãos. E eles precisam vir, poxa vida. Se eles não reencarnarem, como é que eles vão esquecer quem são para terem a possibilidade de mudança? Porque ficar no mundo espiritual, lembrando o que eu fiz para mim mesmo, o que eu fiz para o outro, o que os outros me fizeram, não me permite avançar com facilidade, porque eu fico relembrando. Então, a melhor forma de fazer um espírito avançar é fazer um mergulho na carne, porque a gente vai esquecer essas 3 coisas. O que eu fiz para mim mesmo, o que eu fiz para o outro e o que o outro me fez. Eu tenho chance de mudar. Lá é mais difícil. Então, manda o cara pagar. Só que eles, mesmo esquecendo, eles são tão perturbadinhos, que mesmo esquecendo de muito do que eles foram, ficar só 2% do que eles eram, e esses 2% fazem um estrago. Imagina se ele viesse com os 100, lembrando. Então, são entidades muito difíceis, mas eles têm a possibilidade de mudar.
De repente, com o esquecimento do passado, esses espíritos conseguem fazer uma mudança. Então é uma vantagem, poxa, deixa vir, porque eles têm a possibilidade de se transformar. E nós temos 4 razões pelas quais eles vêm. Primeira razão é para saber se a gente acha legal o que eles propõem. Porque, de repente, eu sozinho não pensaria aquilo, mas junto com ele, digo, gente, esse negócio é muito doido, mas eu gostei. E quando a gente se percebe, nós estamos junto com os loucos. Então, ajuda a separar o joio do trigo. Porque se todas as portas do desequilíbrio estiverem fechadas, como que eu vou saber se eu sou bom? Se eu morar sozinho numa ilha do Pacífico, como é que eu vou saber que eu sou egoísta? Se todos os coqueiros são meus? Não dá para saber. Eu só vou saber se eu sou egoísta se eu conviver com alguém. Então, como é que eu vou saber se eu sou equilibrado sexualmente se tem um monte de porta fechada? Abre e vê se o sujeito passa pela porta certa. Então, a gente vai abrindo as portas mais diferentes da conduta do desrespeito, do desamor, da violência, da sexualidade desviada, de desmandos, de tiranias. Vai abrindo tudo. E vamos ver por onde as pessoas vão passar. Se você se sentir atraído por isso, não quer dizer que você seja um deles, mas existe ainda alguma coisa dentro de você que faz com que você se sinta motivado a passar por esta porta. Então, é um indicador para a espiritualidade de que nós, de alguma forma, ainda somos um fruto meio verde para que a gente seja aproveitado num processo de permanência no planeta. Essa é a primeira. A segunda é para saber se nós, diante dos desequilíbrios que os outros cometem, se nós olhamos para o desequilíbrio deles e dizemos, esse pessoal aí não tem mais jeito não. Tem que matar todo mundo. Matar. Tem que fazer um paredão, botar todo mundo no paredão, atirar sem dó. Porque isso também demonstra que eu sou imaturo. Porque se eu achar que a solução para quem pensa diferente de mim é matando quem pensa diferente, eu não entendi nada. Então me revela se eu realmente sou alguém que estou disposto a, de fato, mostrar que eu quero uma sociedade melhor ou se eu quero exterminar os que pensam diferente de mim. Também é imaturidade. Tanto os que se abraçam com as propostas loucas, como os que odeiam as propostas. Eu não gosto nem de ouvir, eu quero matar. E assim a gente tem que se cuidar. Longe de mim querer trazer preocupação, querer trazer insônia. Mas tem um princípio na lei de causa e efeito chamado inversão social expiatória. Quando você odeia muito um grupo social, você tende a nascer dentro dele. Então, nesses tempos de política bem polarizada, vamos odiar só um pouquinho. Porque se odiar muito, a chance de nascer filho de alguém aumenta. Então, a gente vai devagarzinho. Quem é palmeirense tem um pouquinho de amor pelos corintianos, pelos são paulinos e vice-versa, para não nascer numa família fanática do outro time, para amansar, porque a gente tem que amansar. É assim que a vida é. Árabes e judeus vêm trocando de posição há séculos para ver se diminui o ódio. Resultado: a dinâmica da lei de causa e efeito talvez seja um grande motivador para a nossa transformação. Mas há uma terceira motivação para isso. Eu disse que eram 4, eu só falei de 2. A terceira é para saber se nós ainda temos crença na melhoria da humanidade. Alguns companheiros entre nós dizem assim, isso aí já não tem mais conserto não, rapaz. O mundo não conserta mais não. Isso aí já está perdido já. É besteira. Lutar é igual enxugar gelo isso. Vai trabalhar com pessoas envolvidas com droga, perda de tempo. Você recupera 1, amanhã tem 10. Você recupera 10, amanhã tem 500. Então não adianta, larga a mão, essa é uma luta perdida. Então, desiste. Isso é para saber, Cleide, se nós ainda temos
ânimo de lutar, se temos coragem de nos transformar, ou se nós já estamos cansados de tudo que a vida já nos ofereceu e desistimos de lutar. É mais uma ferramenta para que a gente possa medir, para saber, esse aqui ainda está maduro, ou esse aqui, não, está péssimo, ainda está muito imaturo, não dá para a gente aproveitar num processo de transição do planeta. E tem a quarta. A quarta condição é aquela que a espiritualidade quer de nós. Qual é a posição? Eu não sou o governador planetário. Eu não vou mudar o mundo. Não sou eu. Não sou o salvador do planeta. Eu vou salvar a mim. Eu vou salvar a mim e não ao planeta. E como é que eu salvo a mim? Cuidando dos que estão em redor de mim. No grau de influência que eu posso... mas não vai resolver o planeta. Mas eu não quero resolver o problema do planeta. Eu quero resolver o meu problema. O meu problema de indiferença, de desamor, de raiva. Porque a transformação, ela é íntima. A transformação, ela não é global. Tem um povo que está sentado na janela assim, estou esperando o mundo mudar para eu mudar, sabe? Que aí eu vou... Quando disserem assim, já é regeneração, aí eu vou começar a minha mudança. Gente, não é verdade. A mudança, ela não vem do exterior para o interior. É a mudança de cada um que faz com que as coisas se transformem. A floresta, ela não é verde. Quem é verde são as folhas das árvores da floresta. Aí eu olho e digo, a floresta é verde. Ela não é, não. É porque cada folhinha ficou verde. Como cada folhinha ficou verde, aí a floresta é vista como verde. A mesma coisa é a regeneração. É cada um mudando que vai dando o tom de regeneração para o planeta. Ninguém tem que esperar nada para ser bom, nem para se transformar. Nós temos que nos transformar porque a gente tem que entender que isso é o melhor. E eu não vou fazer isso obrigando os outros a serem igual a mim, me desesperando porque a pessoa não mudou, ficando enlouquecido porque um filho meu enveredou por um caminho equivocado, porque um familiar... O meu papel é não desistir de ninguém. Esse é o meu objetivo. É eu trabalhar tanto quanto me seja possível para um processo de transformação íntima minha. Aonde eu estou, é aqui que eu estou, então eu vou florescer aonde Deus me colocou. Eu vou atuar no espaço que eu tenho. Mas ali está ruim. Pois é, eu estou cuidando bem aqui, ó. Eu estou cuidando bem aqui e eu estou fazendo a minha influência aonde eu posso. Se eu puder fazer mais, eu vou fazendo. Mas eu não vou ficar neurótico com o planeta, porque eu não sou o consertador do mundo, Carlos Eduardo. Eu não sou o consertador do planeta. Eu sou o consertador da minha vida. Nem dos meus filhos eu dou conta. Não sei se todo mundo já percebeu, mas Deus deu uma alma para cada um, já viram? Fulano tem uma alma, tem uma alma, tem uma... Ninguém tem duas, cada um tem uma. Sabe por quê? É para cada um cuidar da sua. A gente já não está dando conta de cuidar da nossa e quer salvar os outros. Nós vamos salvar a nós mesmos. Mas como é que eu salvo? Cuidando do outro. Se eu quiser fugir do campo de luta, eu não estou nem aí, cada um que se vire, aí está enrolado com a lei. O nosso papel não é mudar ninguém. O nosso papel é mudar a nós próprios. Esse é o objetivo. Mas tem uma coisa que é muito mais preocupante que isso. É que eu disse que são 7 sinais, eu só falei de um e falta 20 minutos. Olha que beleza. Então vocês talvez durmam por aqui mesmo hoje. O primeiro sinal é esse, haverá falsos cristos. O segundo sinal, haverá guerras e rumores de guerras. Haverá cataclismas, terremotos, furacões. Aí você vai no Apocalipse, está cheio disso. Estrelas que caem na terra, rios que viram sangue, a lua vira sangue, cai uma estrela chamada Absinto na fonte dos rios, as águas se tornam amargas, 1/3 das almas que estão no mar morrem porque acontece uma catástrofe no mar e tudo. Nossa, é um desespero.
E a gente fica esperando, fica assistindo aqueles filmes tipo Um Dia Depois de Amanhã, 2012. Esse 2012 ficou bom porque já botou a data e já ficou mais tranquilo para não assistir mais, né? Mas de vez em quando aparecem uns cine catástrofe desesperadores aí, e Hollywood fica inventando. Gente, o planeta já esquentou por dentro, já resfriou, já teve o meteoro que ia bater, aí fica inventando uma invasão alienígena que vai tomar conta do mundo na Guerra dos Mundos, aquela coisa. É legal, né? Mas não é isso que a doutrina espírita nos diz. No livro Obras Póstumas, a segunda parte, capítulo 31, um capítulo chamado Regeneração da Humanidade, no quarto parágrafo dessa mensagem, os Espíritos dizem o seguinte: não procureis nos céus os sinais da transição. Não procureis nos céus. Porque a gente fica procurando no céu. Gente, a lua virou sangue. Gente, olha, o sol agora esquentou, vai virar um micro-ondas, o centro da Terra vai esquentar e vai explodir. E cada vez é um negócio diferente. E o que Allan Kardec assevera, e a gente encontra isso no livro A Gênese, no capítulo 18, sinais dos tempos, e não final dos tempos, sinais dos tempos. No item número 7, Kardec, no próprio punho, escreve dizendo: a transição planetária terá grandes mudanças, mas as mudanças não serão geológicas, porque não são as entranhas do planeta que se revoltam. Ou seja, não é um maremoto, terremoto, furacão físico. São essas coisas, mas do ponto de vista moral. Kardec vai tomar em seguida uma mensagem assinada por um espírito chamado Arago. Nos itens 8 e 9, ele vai asseverar o seguinte: os problemas não são geológicos, são sociológicos. O que vai acontecer na transição planetária é um conflito de ideias. Haverá um conflito de ideias no final dos tempos. Haverá um conflito. As pessoas uns vão pensar de um jeito e os outros vão pensar de outro. E as pessoas vão entrar em conflito porque as suas ideias é que serão diferentes. O campo de batalha não é a arma com soldado e tal. É o mundo, é o planeta. Nós estamos hoje com 8 bilhões de soldados lutando na rede social. Uns querendo matar os outros. Se pudesse, matava mesmo. Então as pessoas estão se cancelando, estão se odiando, estão se desgraçando pelas redes sociais. É esse que é o segundo sinal. Esse segundo sinal a gente já tem ou ainda falta? Já tem? É mesmo? Então bota mais um feijão aí, porque tem um segundo sinal. Esse é um problema. A gente está vivendo um período de muita desarmonia, muita briga. Esse é o processo. Então, os cataclismas, os furacões não são físicos. Porque por mais complicado que seja, Messias, uma guerra ou um furacão, ele não consegue destruir o planeta. Mas uma ideologia doida destrói. Então as pessoas hoje brigam, se desentendem por questões muitas vezes ideológicas e políticas. E aí tem uns que estão à direita e tem outros que estão à esquerda. A gente não deveria nem estar à esquerda e nem estar à direita. A gente deveria estar dentro, porque quem está à esquerda está do lado de fora, à esquerda. E quem está à direita está do lado de fora, à direita. Mas quem está dentro não está nem à esquerda nem à direita, está dentro. E a nossa questão é estar dentro. No Livro dos Espíritos, último parágrafo, há uma frase dos Espíritos assim: jamais os bons espíritos estimularam o ódio entre os partidos. Não estou inventando, está lá. O último parágrafo, uma parte assinada inclusive por Santo Agostinho de Hipona. Os bons espíritos jamais estimularam o ódio entre
os partidos. Ou, em algumas traduções, o ódio dos partidos. Dá na mesma. Essa divisão não faz sentido, e é isso que a gente está vendo na atualidade. Então, nós temos um segundo sinal também bem marcante na nossa sociedade do agora. Aí tem um terceiro sinal. Terceiro sinal diz: e o ódio se espalhará sobre o planeta. Antes das redes sociais, a gente nem sabia que odiava tanto. A gente pensava que a gente era mais bonzinho. Porque a gente não tinha coragem de dizer para os outros. Mas na rede social a gente vai, né? E muitos de nós achamos que a gente só mata com arma de fogo. Não, a gente mata com arma de fogo, a gente mata com arma branca, mata com teclado, mata com palavras, mata com desamor, mata com indiferença. Já dizia aquele filósofo goiano, o Zezé de Camargo, essa sua indiferença é que me mata, que me mata, que me mata. Porque a gente mata as pessoas com indiferença dentro de casa, que passa pela pessoa como se ela fosse um pedaço de pau, isso adoece, a pessoa deprime e morre. Não morre, Marilda, de depressão? Porque você ignora a pessoa dentro de casa. Ignora, briga e simplesmente não enxerga mais. Aí a pessoa vai adoecendo, ela não tem mais propósito de viver. Aí quando você vê, ela desencarnou. Então, cuidado para que nós não fiquemos na janela olhando esse pessoal odeia demais. E eu estou odiando dentro de casa lá. Meu pai, estou odiando minha mãe, estou odiando meu filho, estou odiando minha sogra. A gente não pode também, algumas vezes até é assim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado para não criar esse sentimento assim que faz mal para nós. Não, mas ela merece, mas eu não mereço, eu não quero sentir isso. Então, para o meu próprio bem, senão eu vou ficar doente. Para eu não ficar doente, é melhor que eu me trate do meu desamor. E o que o Cristo diz é Jesus dizendo, gente, quando chegar no final dos tempos, o ódio vai se espalhar no planeta. E eu digo para vocês, quando tinha a idade do Gael, cadê o Gael? Quando tinha a idade do Gael, está ali. Quando tinha a idade do Gael, dizia assim, não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não acredito que no futuro vai ter ódio no planeta, porque a gente vai dando uma melhoradinha, né? Aí vai estar todo mundo bom. Quando chegar na hora, vai ser mais ou menos. Ele dizia, não, vai aumentar o ódio. E esse terceiro sinal? Esse a gente ainda não tem, né? Ou já tem? Tem. O Paulo Witter que diz que as redes são antissociais, não é rede social, porque é mais briga do que se entende. Quarto sinal. O quarto sinal era o sinal que eu menos acreditava. Já achava esses difícil de acreditar. O quarto era o que eu dizia assim, esse não vai acontecer. O quarto sinal que Jesus diz lá é o mais absurdo de todos. Reparem que ele está dizendo isso no período em que ele está entre nós. E ele olha o futuro da humanidade e diz, não vou dizer mais, quando chegar o período da transição planetária, aqueles que servirem aos meus propósitos serão perseguidos e mortos. Eu digo, essa daí vai ser difícil de engolir. Porque eu nunca imaginei que nós fôssemos viver um período em que aqueles que defendessem a proposta do bem fossem perseguidos e mortos. E quando eu estou falando os seguidores de Jesus, eu não estou me referindo aos seguidores religiosos de Jesus, mas os seguidores filosóficos do Cristo. Aqueles que dizem assim, não, gente, não vamos brigar não. Vamos brigar não. Vamos fazer o seguinte, senta para lá, senta para cá. Eu nem sou um religioso cristão, mas eu acho que a gente tem que ver em paz, pois só por querer a paz eu já sou mal visto. Aí o outro diz assim, não joga no rio isso, vai estragar o meio ambiente. Bom, gente, por favor, olha, vamos fazer uma compostagem, tão bonito, faz compostagem, não joga no rio. Aí a pessoa é perseguida. Você está pensando que você é quem? Vou jogar assim a minha geladeira dentro do rio. E joga o fogão, joga colchão, geladeira, joga o lixo, joga o esgoto sanitário. E acha lindo. E quem acha que está
errado isso, ainda é visto de maneira diferente. Então, não é somente, Estela, as pessoas que religiosamente dizem não, porque no evangelho... Não tem. Às vezes não tem nem intimidade com o texto, mas acredita na paz, na harmonia entre as pessoas, numa sociedade mais justa, que as pessoas têm que ter direitos iguais, que a gente precisa incluir todo mundo, que não pode construir uma sociedade excludente, que todas as pessoas têm que ter direitos. Você está doido. Não, não é assim, não. Todo mundo é igual, mas uns são mais iguais, outros são menos iguais, mas todo mundo é igual, uns mais, outros menos. Ora, aí existe tensões sociais, porque eu defendo determinadas posturas que, de repente, outros entendem que eu estou equivocado. Eu nunca imaginei, quando era garoto, que a nossa humanidade fosse viver um período em que defender o amor, o certo, fosse errado. Você diz, não, quando você... Não faz assim com a sua mãe. Faço, mas não pode, vou fazer. E faz. E os outros dizem, lindo, achei lindo o que você fez com ela. Jogou lá de cima, tá certo. Né? Então os filhos vendem as casas com os pais dentro, aquela confusão danada. É uma coisa impensável o que está acontecendo hoje. Você abre o noticiário, o que tem de assassinato dentro de família hoje é um negócio impressionante. Isso para não falar de um assunto que a gente estava falando hoje de tarde. Não é, Cidinha? Não é? Que tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente fica, meu Deus, o povo levando para os hospitais, não é, Marilda? Levando para os hospitais para tratar, fazendo parto reborn, né? Fazendo parto, levando para o hospital. É lógico que existem situações de Alzheimer que você precisa de um acompanhamento. É sério, aí você coloca ajuda a recompor o momento emocional difícil. Bota, ajuda, vai ajudar terapeuticamente. Mas nós estamos cada vez mais avançando nessa direção e tem que ficar um pouco atento para isso. O que pode estar acontecendo conosco? Quinto sinal. Sinal número 5. O sinal número 5 finalmente vai aparecer. Está dito lá: haverá falsos profetas. Os falsos cristos estavam lá na frente. Agora é que vai chegar os falsos profetas. Porque o que é um profeta? O profeta é aquele que divulga a ideia do seu Senhor. Então, se existem os falsos cristos, os falsos profetas são aqueles que apresentam para nós as ideologias dos seus senhores. Eles, no fundo, não criam as ideologias, eles só divulgam as ideologias. Então, tem uma pessoa que pensa uma coisa e cria um livro, que é um falso Cristo. Ele diz, não, na verdade, o que a gente tem que fazer, o modelo é assim para funcionar, mas não faz nem sucesso. Aí vem um falso profeta e diz, eu vou divulgar isso aqui, que isso aqui é interessante. Aí ele não tem a ideia, mas ele é um bom divulgador da ideia. Ele vai fazer com que aquilo seja divulgado. Se fosse hoje, Jesus certamente usaria outra expressão para tratar disso. Ele diria, haverá influenciadores digitais. Porque eles não criam as ideias, mas eles divulgam. E por conta de like, a gente faz qualquer coisa, a gente se joga do telhado, não é? As pessoas, para poder ter um monte de visualização, faz as coisas mais bizarras, só para poder dizer, olha, eu tenho... E eu já vi umas coisas engraçadas, assim, quem ela pensa que ela é? Ela tem 1000 seguidores, ela não é ninguém. Quer dizer, a medida de que uma pessoa é importante é quantos seguidores ela tem. Imagine eu que não tenho nem rede social, eu tenho 0 seguidores, a minha importância é nula. Na verdade, eu nem existo. Resultado, nós estamos vivendo um período muito difícil por conta desse processo de adoecimento que a gente está vivendo na atualidade. Esse já tem os influenciadores também? Tem?
Pode botar 2 feijãozinhos nesse. Olha, eu estou ficando preocupado porque até agora vocês não pularam nenhum. E vai avançando. E o que é impressionante é que esses sinais, o Cristo fala, diz assim, mas ainda não será o fim. Mas ainda não será o fim. Mas ainda não será o fim. Haverá falsos profetas. Mas ainda não será o fim. Porque ainda tem o 6º e o 7º. O 6º sinal diz ele, versículo 12, e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Então tem muita gente desistindo das coisas porque o amor está ficando pequeno. Então as pessoas casam e dizem assim, eu vou casar, mas se não der certo, amanhã a gente separa. Meu filho está aqui, mas se também não der certo, eu entrego para o conselho tutelar. O desinteresse... Eu fui professor muitos anos, agora já não, com 100 anos já não sou mais professor, mas quando eu era professor, eu passava por uma prova, quando era a última prova, o que acontecia? Olha só, ele disse, não sei se acontece isso hoje. Você Graças a Deus. Então, eu ia aplicar uma prova, eu era professor de cálculo. Eu posso não ter cara, mas era professor de cálculo. Cálculo e estatística. Aí eu aplicava a prova, aí o aluno vinha e dizia assim, professor, dê uma olhada aqui na minha prova, vê se já tem 2 pontos na minha prova. Aí dizia 2? É porque eu só preciso de 2 para passar na sua matéria. Se tiver 2, eu vou entregar a prova. Não, não entrega, meu filho. Volta para a carteira, vê se você consegue fazer. Não, mas aí se já tiver, já passei, aí eu vou entregar e vou embora. Mas você vai ter outra prova hoje, preciso estudar para outra matéria? Não, é porque eu quero ir lá para baixo, quero ficar lá embaixo conversando. Então o cara não se esforça, ele vai fazer, como se diz em Rondônia, da largura da boca, só o que precisa para passar. Se a média chegar, e aí dizer, não, volta, dá, professor, veja. Tá bom. Tá, já tem 2 pontos aqui. Então vai embora. Entregava a prova e ficava com a nota baixa, podendo ter uma nota mais alta. Aí, quando ia fechar a nota da criatura, estava lá 992. Não é lindo? Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Uma coisa... Então, um desinteresse, as pessoas sem... com os laços afrouxados. A gente desiste com facilidade, começa uma faculdade, não estou gostando muito não, acho que eu vou fazer outra. Aí larga pelo meio. Desistem das coisas, um nível de desistência muito alto, de desinteresse por tudo. Por quê? Porque, por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Vai se esfriar no cuidar do outro e no cuidar de si, no cuidar de mim mesmo. As pessoas estão desistindo de se cuidar, cuidar do outro, cuidar da família, de se esforçar. Eu vou pegar chuva para ir, eu acho que hoje eu não vou pegar chuva. Vou ficar. Aí não vai. Por que você não foi? Choveu. Então a gente parece que perdeu assim um gosto pelo esforço de mudança. Esse a gente tá tranquilo já, né? O feijão também? Estou ficando com medo, porque só tem um. Se esse último vier, o negócio vai ficar feio, porque esse último sinal diz assim, tarará, 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 e então virá o fim. Se esse último se cumprir, então acabou. O último é, e este evangelho será pregado em todo o mundo. Aí você diz, meu Deus, tem que parar as lives. Porque as lives vai fazer chegar esse trem em tudo que é lugar. Então tem que mandar parar. Destruir tudo, porque o evangelho vai chegar, o mundo vai se acabar. Eu ainda não fiz minha reforma, então tem que parar. Só que Jesus não disse, e serão transmitidas lives para todo mundo. Ele disse, este evangelho vai ser pregado. A gente não prega evangelho com live, porque o evangelho se prega com exemplo. Então o evangelho vai ter que ter exemplos
lá, Claudinha, lá onde você nem imagina, também vai ter que ter gente lá. A gente ainda não chegou, porque o evangelho ainda não chegou em todas as partes do planeta. Só que para ele chegar em todas as partes do planeta, eu tenho que preparar um pessoal para poder levar esse evangelho. E é isso que a gente está fazendo hoje aqui. O objetivo do Cristo Planetário é formar, no Brasil principalmente, um exército de pessoas para pregar esse evangelho. Não tem sentido nenhum esse monte de livro em português e quase nada em outros idiomas. Tanto centro espírita no Brasil e tão poucos em outro lugar. Está na cara que isso aqui é um centro de formação de mão de obra, para depois levar esse conteúdo para outros lugares. É esse que é o sentido. O Brasil não é o coração do mundo? É este coração que vai pulsar o sangue que somos nós. A gente é aquela hemáciazinha que vai levando o oxigêniozinho do amor lá. A gente vai passear pelo planeta nas próximas existências. Você gosta de ficar morando em Limeira, tomando suco de laranja. Vai mudar. Vamos para um local mais árido, longe. Em outras religiões. Não é necessariamente em outros ambientes religiosos. Eu posso viver em outros lugares, na ciência, na arte, mas em outras partes do planeta. Tem que ir. Tem que ser, não tem jeito. O evangelho será pregado em todo o mundo. Então, nós temos que ir para a área da filosofia, para a área da ciência, médicos espiritualizados, professores espiritualizados, artistas espiritualizados, políticos, vai precisar. Políticos espiritualizados, vai precisar de tudo. Então, a tendência é que quem está aqui vai ser bombeado para o planeta como um todo. Claro que alguns vão ficar no Brasil, é lógico, não dá para ir todo mundo embora, alguns vão ficar por aqui. Os que não quiserem, que começarem a resistir muito, eu vou interceder. Vou pedir para levar para o Planalto Central. Se quer ficar, vai, né? Pois eu vou fazer gestão para que você fique lá. Então, nós vamos nos distribuir pelo planeta. Essa é a perspectiva para o amanhã. As nossas aflições atuais que a gente vive, elas estão todas previstas dentro do quadro daquilo que Jesus apontou dentro do Evangelho. Agora, a gente precisa ajudar a concretização da parte final de tudo isso. E nós temos um manancial enorme de informações que vai nos ajudar a darmos um grande contributo nessa mudança. Não há como fugirmos desse processo. É assim que a transição acontece. O que eu estou dizendo está no primeiro parágrafo do item 27 do capítulo 18 do livro A Gênese, que diz que muitos dos espíritos que vão ficar na Terra ficarão numa determinada condição, porque eles não são tão superiores assim. Eles ficarão, mas para irem para locais mais difíceis, para pregarem o evangelho em lugares mais complicados, ajudarem regiões mais atrasadas a evoluírem, que esse será o grande objetivo de nós permanecermos, porque não somos almas tão grandes assim, então a gente vai para os lugares mais difíceis para fazer o nosso contributo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, último parágrafo. Diz, e aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhe reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Os postos mais difíceis não está em Santa Gertrudes, não está em Conchal, não está em Limeira, não está em Piracicaba, não está. Os postos mais difíceis é onde é mais difícil pregar o evangelho. E não pensem que a Europa está fácil, não, tá? A Europa está bem difícil, bem difícil. O materialismo está tomando conta de tudo por lá. Então estejamos atentos para esse processo. Preparemos os nossos corações, nos fortaleçamos no grande propósito de conhecer para divulgar, porque o que nos aguarda para botar o último feijãozinho na nossa cartela e fechar a transição é nós aceitarmos a proposta e dizermos, eu estou pronto, eu quero ajudar, renascendo em lugares remotos, para ser mais um pregador do grande evangelho renovador da humanidade. Muito obrigado e uma boa noite para todos.